Paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos de fé. Que alegria poder chegar até você através deste áudio. Bem-vindos ao canal Jesus e Eu. Que a alegria do Senhor seja sua força neste dia. Estamos nessa semana na nossa série Os 7 Tipos de Fé. É uma alegria imensa poder caminhar nesta jornada de descobertas sobre a fé que nos leva a um novo nível com Deus. Já exploramos a fé natural, a semente que todos nós temos, a fé do grão de mostarda, que nos ensina sobre o poder do pequeno, a fé de grandeza, que nos leva a crer na autoridade de Jesus, e a fé persistente, que nos ensina a não desistir, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer não. Hoje, vamos aprofundar em um tipo de fé que é o elo entre a crença e a manifestação do poder de Deus. É a fé que não se contenta em apenas crer, mas que age, que se move. O título para o nosso episódio de hoje é A Fé de Ação, ou A Fé que se Move. Essa fé é vividamente ilustrada pela história de 4 homens cuja amizade e determinação nos dão uma das maiores lições de ação na Bíblia. Vamos mergulhar em sua história que encontramos em Marcos capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. A fé que rompe barreiras, a história do paralítico de Cafarnaum. O texto nos conta que Jesus estava em uma casa em Cafarnaum e a notícia de sua presença se espalhou rapidamente. A multidão era tão grande que a porta estava bloqueada e não havia como se aproximar dele. As pessoas se amontoavam, ansiosas por ouvir sua palavra e ver suas maravilhas. Mas entre essa multidão, 4 amigos tinham uma missão. Eles carregavam em uma maca um amigo paralítico que estava de cama, como diz o texto. Esses homens tinham um objetivo claro: trazer seu amigo a Jesus. Eles sabiam que a cura dele não estava em rituais religiosos, mas na presença do Mestre. Eles poderiam ter desistido ali mesmo, diante da porta lotada, mas a fé deles era diferente. A fé deles não se contentou em apenas crer, ela se moveu. E quando a porta principal estava fechada, eles olharam para cima. Eles subiram no telhado da casa, removeram algumas telhas e abriram um buraco grande o suficiente para descer a maca com o seu amigo. O que eles fizeram foi um ato de fé audacioso e incômodo. Eles não se importaram com a convenção social, com o estrago no telhado ou com o que as pessoas iriam dizer. A necessidade do amigo era maior do que qualquer barreira. Quando Jesus olhou para aquela cena inusitada, ele não viu apenas um homem em uma maca. O texto diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não viu a fé do paralítico. O texto é claro. Ele viu a fé dos amigos. Essa é a fé que se move em favor do outro, a fé que age, que se move. O paralítico era incapaz de se mover por conta própria, mas a fé dos seus amigos o carregou até a presença de Jesus. E por causa da fé deles, o homem não apenas foi curado fisicamente, mas recebeu o maior milagre de todos, o perdão de seus pecados. A fé desses 4 amigos nos ensina lições profundas para a nossa caminhada com Deus. É uma fé coletiva. A fé de ação não é individualista, ela floresce na unidade, na comunidade. Um amigo sozinho não teria conseguido levar o paralítico até o telhado. Eles eram 4, unidos por um único propósito. Eles se tornaram um corpo de fé para interceder por alguém que não podia fazer nada por si mesmo. Isso nos lembra da importância de ter amigos de fé com os quais podemos contar para nos carregar em tempos de dificuldade. Pense por um momento nas funções de cada um desses amigos. Talvez um deles foi quem teve a ideia audaciosa de subir no telhado. Um outro pode ter sido mais forte, responsável por carregar o peso. Um terceiro com a sabedoria para remover as telhas sem causar desabamento. E o quarto com a determinação de segurar a marca e descer o amigo com cuidado. A fé de ação funciona assim. Cada um contribui com seu dom e com seu esforço para um objetivo comum, mostrando que o poder do corpo de Cristo é infinitamente maior do que a força de um só. É uma fé que cria um caminho onde não existe. A fé que se move não aceita o não como resposta. A porta estava fechada, mas eles não voltaram para casa. A fé deles encontrou um caminho alternativo. Ela rompeu o teto, literalmente. A fé de ação nos ensina que quando todos os caminhos convencionais parecem bloqueados, é preciso ter ousadia e criatividade para encontrar um caminho para a presença de Deus. Seja um muro que se levanta, uma crise financeira, uma porta de emprego fechada, a fé de ação encontra uma maneira de romper. Esta fé tem um custo. Não era apenas uma questão de esforço físico, mas de coragem para romper com o convencional. Tentar entrar pela porta da frente seria o normal, mas a fé de ação exige que a gente esteja disposto a ser diferente, a fazer o que ninguém faria para alcançar o milagre.
É uma fé que não tem medo da crítica ou de parecer louca, porque o seu foco está no resultado. Levar o amado até a presença de Jesus, custe o que custar. É uma fé intercessória e altruísta. O principal beneficiado da cura não foi o paralítico em si, mas a sua fé. A fé que agiu foi a dos amigos. Eles se sacrificaram e se esforçaram por um milagre que não era para eles. A fé de ação é a fé que intercede pelos outros. O amor genuíno pelos outros se manifesta em uma fé que age, que busca o bem para o próximo. Isso nos ensina que nossa fé não é apenas para nosso benefício, mas para o reino de Deus, para abençoar a vida de outras pessoas. É uma fé visível. O texto de Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. A fé desses amigos não era apenas uma crença no coração, ela era visível a olho nu. Jesus não ouviu a fé deles, ele viu a fé deles. Eles demonstraram a sua crença através de um esforço físico e de um ato de amor. A fé de ação nos desafia a perguntar: minha fé é visível? Ela é perceptível para os outros? Ela está se manifestando através de atos de amor e serviço? A fé desses homens era tão poderosa que tocou o coração de Jesus de uma forma profunda. O milagre não foi apenas físico, mas espiritual. Jesus sabia que o maior problema do homem não era a sua paralisia, mas o seu pecado. E foi por causa da fé visível dos seus amigos que Jesus proferiu a palavra de perdão que o homem mais precisava. A fé de ação nos lembra que nossos atos de amor e serviço podem provocar em Deus uma resposta que vai além do que pedimos, alcançando as necessidades mais profundas daqueles por quem oramos. Amém, meus irmãos? Que você busque ter essa fé e o movimento, que você seja liberto de tudo que tem te paralisado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo exemplo dos 4 amigos do paralítico. Eles nos mostram o que significa ter uma fé que não se acomoda, mas que se move em favor dos outros. Pedimos que o Senhor nos conceda a fé de ação. Aumenta a nossa fé para que ela não seja apenas uma crença silenciosa em nossos corações, mas uma força poderosa que nos leva a agir em favor dos outros. Ajuda-nos a romper as barreiras, a encontrar um caminho onde as portas estão fechadas e não desistir de levar aqueles que amamos até a Tua presença. Dá-nos a humildade de agir em unidade, de servir uns aos outros com amor e de ter uma fé tão visível que o Senhor a veja e se mova em nosso favor. Que a nossa fé seja uma fé com obras, uma fé que glorifica o Teu nome através do nosso serviço. Amém, meus irmãos? Que a sua fé seja uma fé de ação, que não se cansa de lutar por aqueles que ama. No nosso próximo episódio, continuaremos com o 6º tipo de fé. Fique ligados e, por favor, compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam de um encorajamento para agir. Peço de coração que se inscreva se ainda não é inscrito. Curta, isso ajuda a plataforma a entregar esse vídeo para mais pessoas. Até amanhã, que Deus te abençoe poderosamente.